E aí, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no Energy Channel, hoje conversando com a Ana Carolina, lá da Solis, direto de Campinas. Ana, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Olá, pessoal, um prazer estar aqui. Ana, eu sei que a Solis, ela lança produtos específicos para cada mercado, né? Então, quando a gente fala o mercado brasileiro, ele tem uma questão muito ampla com redes, e esse lançamento do 75 trifásico, eu queria que você falasse um pouco do, primeiro, por que o 75 é importante para o Brasil? 75 é importante porque acima dele a gente pode ser que precise fazer alterações da rede. Então, a gente tem essa limitação no 75. A Solis lançou esse inversor específico para o mercado brasileiro, para atender as normativas do Brasil. E, além disso, a gente sabe que o Brasil é muito amplo e tem duas principais tensões trifásicas, que é 220 e 380. Então, esse novo equipamento trifásico 220 para atender aí os consumidores, a gente sabe que boa parte dos consumidores da Solis é trifásico 220, então esse equipamento vem para atender essas pessoas sem precisar de um transformador. Esse era um desejo antigo, né, de quem montava usinas de 75, Sim. e ter que incluir um transformador. Eu queria que você deixasse aqui para o consumidor e para quem está montando usina, qual é a diferença, colocando ou não colocando um transformador numa planta dessa? Um transformador é um equipamento a mais, então é um equipamento a mais que você precisa da manutenção, que pode ser que venha a dar problema, que vai ter perdas, então vai aumentar as perdas do seu sistema. Então, sem o transformador, a gente tem essas vantagens de eficiência do seu sistema, não precisa de um equipamento extra para a gente estar fazendo essa manutenção ou algum risco de dar algum problema. Então, é um equipamento a menos que você vai ter para instalar, tornando muito mais fácil. E também não vai precisar daquele espaço para ter o transformador lá. Essa questão do espaço é muito importante quando a gente visita algumas usinas e vê que precisa, tá, mas eu preciso de um espaço agora refrigerado? Não, né? Quando a gente tira um elemento, é o que você falou, as perdas vão ser menores e, consequentemente, parada de usina vai ser menor, né? Porque se eu tiver que parar por causa de um transformador, eu vou perder uma parte de produção. Então, essa é a ideia da sorte. Eu tenho, então, duas opções. Eu tenho o 220, que eu ligo direto em algumas situações de redes pelo Brasil, né, que é o queridinho, vamos dizer assim, e o 380, é isso? Isso, a gente tem essas duas opções na Solis. E o 220, a gente está lançando agora um novo modelo S6, que tem aí a corrente de curto-circuito de 50 amperes, 70% de overload aí, o pessoal gosta de colocar um overload para a gente manter sempre a geração no máximo. Ele agora não tem os power models, então fica mais fácil de eu fazer o meu projeto. Então, tem várias vantagens. Além da tensão dele ser 1.100 volts de entrada, coisas que antigamente no outro modelo era 800, e é uma requisição de muitos dos nossos clientes. Então, a gente aumentou essa faixa de tensão também. Isso, traduzindo, consegue colocar módulos maiores, mais atualizados, é isso? Isso, exatamente. Para E, atingir aí o overload de 70% mais facilmente. e um overload de 70%. Então, a gente está falando do modelo 75 quilowatts, 220 S6 da Solis. Isso. Quando a gente olha para uma planta dessa, como que você e a Solis têm enxergado aí o avanço dessas plantas agora em 2025? Bom, a gente sabe que agora, cada vez mais, a questão do fotovoltaico está disseminada aqui no Brasil. Então, muitos clientes estão procurando. Acho que faz sentido na hora de você economizar na energia. Então, você economizar na sua receita em geral, e transformar o que você gastaria com energia em lucro para sua empresa. Então, esse inversor é mais para isso, para empresas de pequeno porte, né? Um inversor comercial. Atende um E mercado pequeno, uma padaria, isso, é uma exatamente. potência interessante, né? Uma faixa de potência interessante. E quando você coloca, ele faz um overload de 70%. 70%, ou seja,
eu colocaria ali, então, quase que uma usina de 150 quilowatts de módulo, é isso? Com Isso, 75 de inversor, sem ter que fazer atualização na rede. isso, exatamente. Interessantíssimo para muitos projetos comerciais, né? Sim, onde eu quero tirar o máximo de geração nesse meu limite de 75 quilowatts. Tá, então, pensando nesse limite, como que funciona o sistema de monitoramento? Cada vez mais a gente percebe clientes falando, tá, o monitoramento vale ouro. Quando a gente não tem o monitoramento, a gente perde dinheiro, né? Eu sei que a Solis, recentemente também, ela investiu muito nessa questão de monitoramento e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, a gente tem a nossa plataforma própria, que é a Solis Cloud. Essa plataforma é muito interessante, que tem várias ferramentas já integradas nela. Além de que, quando eu coloco o meu inversor online, nosso suporte, que fica aqui em Campinas, consegue remotamente fazer o suporte, ver se tem algum problema, fazer atualizações no seu inversor, ajudar a fazer algumas configurações. Então, isso facilita muito na hora do cliente fazer o comissionamento e tudo mais. É uma plataforma muito completa para inversores de grande porte. Eu vou até traçar por Viver, que daí eu consigo ver se o meu módulo está gerando bastante ou não. É uma plataforma que eu consigo ver a geração. Nosso inversor ele vai ter no máximo 2 strings por MPPT e aí ele vai ter monitoramento por entrada, então eu vou conseguir ver se aquela string está ou não com alguma defasagem em relação a outra, então de repente eu estou com algum módulo com problema naquela string, ficando mais fácil fazer aí a manutenção da minha planta. Interessantíssimo, né? Porque você vai com a equipe mais assertiva ali para o problema e não precisa ficar perder mais tempo dentro de uma usina ali, talvez um dia ou 2 dias, procurando ali o problema dentro da usina. E também, falando em questões de segurança, é uma empresa que tem uma sede grande em Campinas, tem um centro de assistência em Campinas. Então, qualquer problema que o cliente tiver, ele vai ter uma assistência rápida no Brasil, correto? Correto, exatamente. A gente tem aqui vários engenheiros só esperando o seu contato, se tiver alguma dúvida, se tiver algum problema. Inclusive na parte do pré-projeto também, a gente já consegue atender vocês. Qualquer dúvida que tiver sobre o produto, a gente está à disposição de vocês. Faz uma escalada rápida das vantagens do S6 para o mercado. São muitas vantagens, então ele é Não pode fazer 220 uma trifásico, escalada demorada. ele é 220 trifásico, 1.100 volts de entrada para eu ter uma string maior compatível com modos maiores, 70% de overload. Então eu tenho muitas vantagens aí nesse equipamento. Minha amiga Ana, engenheira da Solis, e trazendo sempre as últimas novidades aqui para o mercado, direto aqui no Energy Channel, para você que fica com a gente aqui acompanhando tudo. Se você quer saber mais alguma informação sobre a Solis, sobre os lançamentos e sobre o S6 220 a 380, fala aqui com a gente aqui, né? No final desse vídeo você pode deixar um comentário que prontamente ali o time ali, a Ana e seu time vai responder. Ana, mais alguma consideração para a gente fechar esse vídeo? É isso, pessoal. Só listar fica à disposição de vocês. Qualquer dúvida, a gente vai estar respondendo aí. Tá bom. Obrigada. Um abraço para todo o time, um abraço para o Thiago que está ali atrás, estou vendo ele, e todo o time Solis aí. Obrigado, Ana. Obrigada a você. Tchau, tchau.